pessoal, vamos para a aula 424, curto-circuito. Você já deve ter ouvido falar muito em curto-circuito. Quando dá um incêndio, né, causado por eletricidade, aconteceu um curto, deu um curto, ou quando dá uma faísca, né, muito grande, deu um curto. Pessoal, curto-circuito não necessariamente vai produzir faísca ou uma energia térmica suficiente para pegar fogo. Tu tem que entender o que é o curto-circuito. Pode, é claro, causar um incêndio, pode sobrecarregar os fios, e tu vai entender por quê. Porque o curto-circuito vai fazer, muitas vezes, passar muito mais corrente que os fios suportam. E aí gera um incêndio, gera faísca. Mas, em princípio, presta atenção, não necessariamente vai pegar fogo, vai explodir. Calma, vamos entender o que é curto-circuito. O curto-circuito significa caminho curto, um circuito curto. Circuito é curto por quê? Porque não tem resistência. Esse aqui, ó, desenhado, é um dos curtos-circuitos mais simples. As pessoas que já aprenderam curto-circuito chegam aqui e fazem aqui, ó. A corrente está chegando aqui. Aí as pessoas pensam assim, a corrente vai por cima, que não tem resistência? Ou a corrente vai passar pelo resistor ou ela vai se dividir? Então a pessoa que, não, em cima não tem, é um fio, não tem resistência. Então a corrente escolhe ir por cima, não passando... Tem gente que pensa assim, calma, e aí eu posso tirar o resistor. Tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas fazem isso de maneira... Para esse caso dá, mas nem sempre dá. Então tem que tomar cuidado. Olha os passos que nós vamos ter que respeitar para reconhecer que há um curto-circuito, né, no teu circuito em análise. A primeira coisa, pessoal, tu vai ter que colocar os potenciais. Se a DDP num determinado resistor for zero, ou em resistores em série, DDP for zero, não passará corrente. Aí tu vai retirar o resistor e aí tu vai fazer a corrente circular pelo caminho curto. O que as pessoas fazem? Elas começam do quarto passo. Tá errado. Não é que tá errado. Isso aí vai fazer tu acertar esse tipo de questão fácil, mas uma questão um pouco mais difícil, tu pode ter muitos problemas. Então, vamos lá. Se aqui o potencial, ó, vou tirar aqui. Se aqui... Vou tirar aqui, vou apagar. Digamos que eu não sei. Peguei aqui um resistor e tem um fio ligado antes e depois. Se aqui o potencial é A, aqui é A. Lembrem que se aqui tem um fio, aqui também o potencial é A, ó, porque não tem nenhum resistor daqui até aqui. E se eu for até o outro lado, notem, antes e depois do resistor, o potencial é o mesmo. Bom, se eu coloquei os potenciais e eu tenho o potencial antes e depois igual, é porque a DDP vai dar zero naquele elemento do circuito. Se a DDP é zero no resistor, não poderá passar corrente. Vamos lembrar que a DDP é U igual a RI, é a causadora da corrente. Se não tem DDP nesse resistor, não poderá passar corrente nele. Então não circula corrente nele. Então a corrente que entra aqui, ela não poderá passar pelo resistor. Por que não poderá passar? Porque o resistor não está submetido a diferença de potencial. Então, aí eu retiro, ele não faz parte do meu circuito, não entra na resistência equivalente, e aí eu faço a corrente circular por cima. Agora, esse resistor que está em curto-circuito, ele pegou fogo? Ele está explodindo? Não, ele somente não está funcionando. Pensa num equipamento qualquer, uma lâmpada, um aquecedor, uma torradeira, desligado, sem estar funcionando. Está aqui, está desligado. Ele não está queimado. Simplesmente ele está em curto porque a DDP nele é zero. Por que a DDP é zero? Porque o potencial antes e depois dele é o mesmo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que eu tenho com vocês, que eu fiz para vocês aqui. Eu tenho uma bateria de 12 volts. Essa bateria de 12 volts está ligada em duas lâmpadas. Esse é o símbolo da lâmpada. Podia ser também desenhada uma lâmpadazinha. Então, nessa situação, as duas lâmpadas estão em série. Porque a corrente, lá em cima, ó, tá vendo que a chave está aberta, né? Lá não está funcionando por enquanto. Então a corrente que passa nessa lâmpada
é a mesma que passa nessa lâmpada, que é a corrente total. Beleza? Quanto é essa corrente total? Bom, eu sempre te digo que a primeira coisa que tu tem que fazer no circuito, como na aula de circuito misto eu já te ensinei, é fazer a resistência equivalente. Isso é a primeira coisa que tem que fazer. 6 mais 6 em série, porque a corrente que passa na lâmpada L1 é a mesma que passa na L2. 6 mais 6, lâmpada tu vai tratar exatamente como resistores. 12 ohms nessas lâmpadas incandescentes, né? Tem que ser incandescente. 12 ohms. Para que eu calculo a REG? Segundo passo que eu recomendo sempre é calcular a corrente total. Como? DDP total, que é da bateria, pela resistência equivalente. Então, DDP total, essa bateria de 12, e a resistência equivalente de 12, então a corrente total, 1 ampere. Beleza? Então, por enquanto, não fiz nada ainda, ó. 1 ampere, 1 ampere, circula nessa lâmpada, 1 ampere, circula nessa lâmpada 1 ampere. Podia até calcular a potência dessas lâmpadas, né? P igual a R ao quadrado, daria 6 watts para cada lâmpada. Beleza. Eu quero agora colocar os potenciais. Até poderia ter colocado antes, olha aqui, ó. Aqui é A, aqui é A, aqui é B, aqui é B. Aqui também, ó, aqui é A. Mas aqui não é nem A nem B, aqui é um potencial C. Então, notem, por que eu sei que essas lâmpadas estão em série? Porque a corrente que circula nessa lâmpada, obrigatoriamente, é a mesma corrente que circula naquela lâmpada. Então, presta atenção o que vai acontecer. Quando eu fechar a chave, olha só, eu peguei e movi essa chave daqui para cá e fechei a chave. O ponto que era C, ó, se aqui é A, aqui é A, o ponto que é C virará ponto A. Virará ponto A. Então notem que a lâmpada 1, entre a lâmpada 1 antes e depois, tem o potencial igual. Então a DDP na lâmpada 1 virará 0. E se a lâmpada 1, a DDP é 0, não poderá mais circular corrente na lâmpada 1. Então ela pega fogo, ela explode? Não. Ela desliga, ela deixa de brilhar, tá? Então ela deixa de brilhar. Antes estavam brilhando a lâmpada 1 e a lâmpada 2. Então, ao fechar a chave, ela não tem mais DDP, olha aqui, ó, não tem mais DDP, não tem como passar mais corrente por ela, a corrente não passa mais pela lâmpada. Isso é ser um curto-circuito na lâmpada L1. Então eu retiro o resistor, a lâmpada L1 do meu circuito, retiro, e a corrente vai circular apenas, então a corrente está circulando aqui, apenas, ó, ela não passa mais por ele, apenas pelo outro caminho. Então ela chegou aqui a corrente e ela circula pela lâmpada L2. Agora um dos maiores erros entre os alunos. Então, professor, entendi. Fez um curto, ela não funciona mais. Então aquela lâmpada, todo 1 ampere passa, né? Porque era 1 e 1, né? Pus em curto, parou de funcionar. Então 1 ampere vai por cima e passa só pela outra lâmpada. Sim? Não. Não? Não. Como assim não? Ah, agora uma das coisas que os alunos mais erram. Quando tu abre e fecha a chave no teu circuito, presta atenção agora. Né, tu pode incluir ou excluir resistores. Aqui eu excluí um resistor. Eu excluí, virou isso aqui, ó. Virou um novo circuito. Virou esse circuito aqui, ó. Apenas com a lâmpada L2. E agora, pessoal, algo muito importante. A resistência equivalente era 12. A nova resistência equivalente não é mais 12, porque eu tirei esse resistor. E se eu tirei esse resistor, a resistência equivalente do teu novo circuito é 6. E se a tua nova resistência equivalente é 6, eu terei uma nova corrente associada àquela resistência, que é a resistência
de 6 e não mais a de 12. Ou seja, a corrente total que era 1 não será mais 1 ampere. Tudo bem que a corrente não passe mais pela lâmpada L1, mas não significa que ela seja a mesma de antes. Ou seja, notem, se a nova resistência equivalente é 6, a bateria é fixa. Mas o que eu estou querendo dizer é que a corrente... 6 ohms. A corrente total não é fixa. A corrente que circula nos polos da bateria, ela pode mudar. A nova corrente total é 2 amperes. Nova corrente total é 2 amperes. Ela não passa mais pela lâmpada L1, porque ela entrou em curto e deixou de brilhar, e ela passa a nova corrente, que é os 2 amperes, pela lâmpada L2. E o que acontece? Eu disse que eu poderia ter calculado até o brilho das lâmpadas. O brilho é PRI ao quadrado. Uma das maneiras, né? O que acontece aqui? A lâmpada é de 6 e continua de 6 ohms. Como a corrente dobrou, porque a corrente era 1 que circulava, agora a corrente é 2, a lâmpada, se aqui ela brilhava com P, aqui ela brilhará com 4P. Proporção direta quadrática. Dobrou a corrente, multiplica por 4 a potência. Aí tem que ver se ela vai resistir a 4P. Porque aqui ela brilhava com 6 watts, tá? É fácil, ó. 6 vezes 1 ao quadrado. Então, 6 watts. Aqui ela vai brilhar com 4 vezes mais, 24 watts. É só fazer a conta, ó. 6 vezes 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 6, 24 watts. Ou seja, essa lâmpada brilhará muito mais. Qual é o erro dos alunos? Fechou a chave, o cara até sabe que essa aqui não funciona mais, mas o cara mantém o mesmo brilho. E não. Então, presta atenção. Abriu e fechou chaves no teu circuito. O que tu vai fazer? Tu vai recalcular a REC. Resistência equivalente muda. E se a resistência equivalente muda, mudará a corrente total e mudará todo. Refaz o circuito. Como aqui, ó, refiz o circuito. É um outro circuito. Eu simplesmente tirei aquela lâmpada que entrou em curto-circuito. Uma questão interessante que as pessoas acham que tem curto-circuito é a questão número 13 do Vereda Digital, lá da página 559. Tu olha esse circuito aqui, tu jura que tem um curto-circuito, porque eu estou vendo aquele fio lá por cima. Só que tu tem que cuidar. Olha só o que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar os potenciais primeiro. É pedido assim, ó, para quem não tem a questão aí, determine a intensidade e o sentido da corrente em cada trecho do circuito. Eu vou colocar aqui o potencial é A. Então aqui, ó, é A. Esse cara aqui até eu posso chamar, se eu quiser, de R1, esse de R2 e esse de R3, tá? Se aqui é A, ó, aqui, ó, tá vendo? Não tem nenhum resistor daqui até aqui. Aqui também é o ponto A. E aqui também é o ponto A. Então, notem, pessoal, que enquanto não passa por um resistor, ó, eu mantenho o mesmo potencial. Se aqui eu chamar de B, aqui é o ponto B. E aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui é B e aqui também é B. Certo? Então, o que nós temos aí? Olha aqui, tem algum resistor em que antes o potencial é A e depois é A? Ou antes é B e depois é B? Olha aqui, AB, AB, AB. Ninguém aí está em curto. Parece um curto-circuito, mas não é. Por isso que tu tem que entender bem. O aluno que não entende curto-circuito, ele já vai querer fazer a corrente circular por cima, já vai querer sair cortando, esse cara tá em curto. Então por isso que tu tem que primeiro colocar os potenciais, depois tu vai ver se realmente está ou se não está em curto-circuito. Cuida muito isso. Bom, isso aqui, na verdade, é um circuito assim, em que os 3 resistores, olha ali, um de 10, um de 15, só está desenhado de uma maneira que é ruim para enxergar. Mas olha aqui, ó, antes de cada resistor eu tenho o potencial A.
E depois de cada resistor eu tenho potencial B. Ou seja, tu que conhece a definição de circuito em paralelo, sabe que aqui tem o quê? 3 resistores em paralelo, tá? Então aqui, ó, esse aqui eu chamei de R1. Então aqui é I1, aqui é I2 e aqui é I3. Nota que ele pediu a corrente em cada parte do circuito. Então nós vamos ter que cuidar aí quanto é a corrente em cada parte para resolver. Uma coisa que tu pode fazer, ele falou também, quem não tem aí, que a DDP entre os pontos A e B, a DDP total é 60 volts. Então, se tu quiseres, uma maneira é calcular a resistência equivalente. Já que os 3 estão em paralelo, eu posso, se eu quiser, usar a regra dos inversos. Ó, 10, 15 e 6 em paralelo. Então, 1 sobre REC é 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 6. Mínimo múltiplo entre 10, 15 e 6 é o 30. Então, 30 por 10, 3 vezes 1 dá 3. 30 por 15, 2, vezes 1 dá 2. 30 por 6 dá 5, vezes 1 dá 5. Então aqui dá 10 sobre 30, corta 0 com 0. 1 sobre REC é 1/3. Resistor equivalente, então, 3 ohms. Para que eu calculei a REC? Quem calcula a REC calculará a corrente total. Está aqui, a corrente total é o U total pela REC. 60 por 3, está ali, a corrente total, 20 amperes. Então, sempre eu calculo a REC para saber a corrente total. Então, já sei que entra aqui, sai do ponto A, 20 amperes. Mas desses 20, quanto é que vai para o 1, para o 2 e para o 3? Olha só, cada um deles está submetido aos 60 volts. Então, quanto é que é a corrente 1? É a DDP no 1 por R1. O 1 está submetido aos 60 volts. Então, 60 por 10, 6 amperes. O 2 por R2, então, 60 é a DDP sobre 15, 4 amperes. A soma já deu 10, então já sei quanto é que vai para aquele lá, né? Porque eu sei que a soma dos 3 tem que dar 20. Então, o 3 por R3, o 3, 60 por 6, 10 amperes. Fechou, né? Olha aqui como fechou. Ó. Aqui é quanto? 6 amperes, aqui 4 amperes, aqui 10 amperes. 10 mais 4 mais 6, 20 aqui e 20 aqui. Só que ele não perguntou nesse circuito, ele perguntou nesse circuito aqui. Então olha como é que nós resolvemos. Sempre a corrente é do maior potencial para o menor. Tá? De mais para menos, então de A para B. Então eu já sei que aqui, ó, quanto que eu tenho aqui? 6 amperes. Então, I1, 6 amperes. Só que aqui entrou uma corrente total de 20 amperes. Então, se aqui tem 6, nesse caminho de cima terá quanto? 14. Por quê? 14 mais 6, 20. É nesse circuito e não nesse que ele pediu. Desses 14, ó, de A para B, R3, 10 amperes aqui. Então eu teria aqui quanto? De A para B, nesse resistor de 15 eu terei 4. Mas 4 mais 6 dá 10 nesse ponto do circuito aqui. Então em todos os pontos do circuito eu tenho aqui, ó, 20 aqui, 14 aqui, 6 aqui, 4 aqui. Bela questão para a gente ver curto-circuito, circuito em paralelo e ainda ver a corrente em pontos do meu circuito. Tá? Então tem uma lógica a ser seguida. Eu coloco os potenciais no circuito. Eu busco se há curto-circuito. Se tiver, já tiro o resistor e faço a corrente passar por um caminho alternativo. Isso sempre, qualquer circuito. Tá? Aí eu faço a REC. Para que eu faço a REC? Para calcular a corrente total. Para que calcular a corrente total? Para ir descobrindo as coisas no meu circuito. Então cuida que nem sempre que parece que é curto-circuito, é curto-circuito. Aqui não temos curto-circuito, mas parecia que tinha. Então tem que cuidar disso aí. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Aquele abraço, até a próxima aula.